Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança? Vamos continuar o nosso estudo dos Salmos. Hoje nós vamos ver sobre o Salmo 23. Estou aqui na página hebraico.pro.br e nós vamos fazer, primeiramente, uma leitura. Eu vou fazer aqui da minha Bíblia aqui de Jerusalém, tá? E depois eu quero especificamente mostrar para vocês essa parte aqui, tá? Então vamos achar aqui na Bíblia de Jerusalém, então Salmo 23. Vamos pegar aqui na Bíblia de Jerusalém. Diz: o bom pastor, Salmo de Davi, Iarro é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar, para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas uma mesa à frente dos meus opressores, unges a minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Arro por dia sem fim. Bom, o motivo do estudo do Salmo 23, eu vou fazer em duas partes do Salmo 23, tá? Primeiramente, nós vamos falar sobre este pastor do Salmo e depois nós vamos fazer, a partir do verso 5 e 6, o outro tema aqui que diz, né? Diante de mim preparas uma mesa à frente dos meus opressores, tá? Então, nós vamos falar hoje do verso 1 ao 4. Mais especificamente aqui, eu quero mostrar para vocês quem é este pastor. Eu tenho falado nos vídeos, para quem acompanha o canal, tá? Que o sistema religioso cristão, ele procura colocar o nosso Mashiach, Yahushua, numa posição quase que superior ao Pai, tá? E isso não deve acontecer, porque no céu existe uma hierarquia de uma família celestial, assim como é na tua casa, e assim como, né, deveria ser em todas as famílias, tá? O pai de família, né, como cabeça da casa, a mãe como aquela ajudadora, e os filhos, né, que provêm dessa união. Sendo submissos em tudo ao pai e à mãe, honrando a este pai e a esta mãe. E é dessa forma que acontece no céu. Já expliquei isso em vários vídeos, tá? Existe uma hierarquia onde nós temos Yud, He, Vav, He, Yahweh, o nosso pai, acima, reinando soberanamente, tá? Ele é o soberano de toda a criação. Depois, Arua HaKodesh, nós temos também uma playlist sobre Arua HaKodesh. Quem é Arua HaKodesh, tá? Colocada aqui, isso não é uma trindade, a trindade coloca três deuses, né? Como se fosse uma coisa só, é uma mistura, tá? Três em um, né? Seria mais ou menos isso. Aqui não, são personagens, cada um com a sua função específica. Personagem vem de persona, tá? Pessoas. Cada um com a sua função específica, sendo o pai, né, acima, a mãe na figura da Rua HaKodesh, conhecido como Espírito Santo, e o filho, né, o filho unigênito, o nosso Mashiach Yahushua, conhecido no meio cristão como Jesus, tá? Então, o meio cristão, ele coloca Jesus acima do Pai, porque eles dizem que este pastor supremo, né, o pastor supremo, seria o próprio Mashiach. Mas eu vou explicar isso ao longo do vídeo, como que funciona essa hierarquia, tá? No caso, eu fiz questão de trazer aqui desse site hebraico.pro.br, por quê? O Salmo 23, 1, em hebraico, ele diz assim: Mishmor le Davi,
Yud He Vav He, Yahua, que o sistema religioso traduziu, né, como o Senhor. Eles colocam em letra maiúscula, Senhor, tá? Então, toda vez que aparece na sua Bíblia, que eu não sei qual Bíblia você tem, mas se aparecer Senhor, saiba que ali está o tetragrama sagrado, tá? Então, Mishmor le Davi Yahua, Yud He Vav He, Roi lo Ersar. O que é Roi? É pastor, tá? Lo Ersar, não me falta. Isso está mal traduzido, tá? Foi traduzido erroneamente, nada me faltará. Eu acredito, né, que talvez não seja de forma pensada ou isso foi mal interpretado, né? Na verdade está falando que Yud He Vav He, Yahua, ele não nos falta. É ele que não nos falta e não nada nos faltará. Obviamente que se ele não nos falta, nós temos, né, o que nós precisamos, né, ele nos proporciona, né, ele nos supre as nossas necessidades. E a palavra, né, pastor, na verdade, é uma palavra que foi, como que eu vou dizer, erroneamente, né, trazido o pastor, na verdade, esse pastor de ovelhas, que é um personagem de todo aquele que cuida de um rebanho, né, foi trazido ali como pessoas líderes religiosos, tá? Então isso é um equívoco, mas enfim, essa palavra roi, então ela quer dizer um pastor, tá? Que ela provém, né, essa palavra, ela tem uma raiz que é ra'a, tá? Então a raiz de roi ou roi, tá? É ra'a. E essa palavra é muito interessante porque ela tem um valor numérico 275, ela é formada pela letra Resh, Ain e Re. E depois nós temos a palavra prados ou pastos verdejantes, que ela é dessa mesma forma, essas três mesmas letras, só que inverte, o Ain é colocado na frente e o Resh depois. Então é o Ain, o Resh e o Re. E esta palavra, né, é Ra, que é a raiz primitiva de Roi, quer dizer apacentar um rebanho, pastorear, governar, associar-se como um amigo íntimo, companheiro, tá? Então o pastor, ele é um relacionamento de intimidade, né, com o seu rebanho. Então vamos voltar aqui para o nosso Salmo 23. Veja bem que em todas as versões, aqui eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que ainda é a mais fidedigna nas suas traduções, tá? Mas mesmo assim ela colocou, nada me falta. Vamos buscar outras traduções aqui, vamos pegar a Bíblia hebraica Sefer, diz assim, o Eterno é meu pastor e por isso nada me pode faltar. Também não é correto, na verdade é o Eterno que não nos falta, tá? A Bíblia Peshitta não temos para Salmos, vamos ver na edição católica. Ó, aqui, ó, que eu falei para vocês, quando o Senhor está em letra maiúscula, ali está o tetragrama sagrado. Então, quem é o meu pastor? É Yud He Vav He, Yahua. Ele é o meu pastor e ele, aqui na versão católica, diz nada me falta. Continuando aqui, vamos pegar na Nova Bíblia Viva, também diz assim, o Senhor, mais uma vez, né, Senhor com letras maiúsculas, é o meu pastor, ele me dá tudo de que preciso. Vamos pegar Português Corrigida Fiel, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, que é o tradicional que a gente conhece, tá? Então, seria mais ou menos isso. Então, só para a gente ter a exata noção de que a tradução certa é Yahua é o meu pastor, ele não tem me faltado, né? Ele não me falta, tá? Vamos continuar aqui então.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A ovelha, né, o animalzinho ovelha, irmãos, ele é um animal, como que eu posso dizer? Ele não é um animal inteligente, tá? Ao contrário, nós temos animais inteligentes, né? O cachorro é um animal inteligente, por exemplo. A ovelha não é um animal inteligente, então ela necessita de um pastor para conduzi-la ao alimento, que seria os verdes pastos, e a conduzi-la às águas, né, para matar a sua sede. Então aqui está fazendo esta relação que nós precisamos, né, do nosso pastor Yahweh, tá? Ele nos dá um verde pasto e nos conduz a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A ovelhinha, o animal, ela não tem noção do perigo. Ela chega perto de um precipício e ela não tem noção que ela pode cair ali e morrer, né? Assim somos nós, né? Sem o nosso pastor, nós estamos em perigo de morte, né? Inclusive dos predadores, né? Dos lobos devoradores, né, irmãos? E interessante que em Jeremias 50:19, vamos ler Jeremias 50:19. Diz assim: E farei tornar Israel para a sua morada, e ele pastará no Carmelo e em Baxã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Para quem acompanha o canal, você conhece a minha visão, tá? Eu creio na pré-existência. Creio que, assim como o Machia é pré-existente, nós somos pré-existentes e nós somos as ovelhas perdidas da casa de Israel, tá? Nós nos desgarramos do nosso pastor, nós nos separamos do nosso pastor. E aqui está dando essa promessa em Jeremias que diz assim: farei tornar Israel, aqui não está falando de um território, de algo geográfico, mas de um povo, para a sua morada. A nossa morada é a celestial, irmãos. Nós morávamos lá na morada celestial com o Todo-Poderoso e nós, por desobediência, tá? Nós fomos trazidos por rebeldia, desobediência, nós fomos trazidos para esse exílio. Nós estamos aqui num exílio, tá? E eu posso provar para vocês que nós estamos aqui num exílio. Eu vou buscar o versículo para vocês. No livro de 1 Pedro 1,17, diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Em outra versão fala exílio, se eu não estou enganada, é na Bíblia judaica. Aí aqui a palavra grega que para peregrinação é paroikia, deve ser assim, paroikia. Olha o que diz aqui: morar próximo ou com alguém, estadia por pouco tempo, habitar numa terra estranha, tá? Residência temporária. Então, aqui nós estamos num exílio, irmãos, tá? Então, nós somos as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Estamos aqui, estávamos totalmente desgarradas, tá? E a ovelha desgarrada, irmãos, a sentença dela com certeza é a morte, tá? Porque uma ovelha sem pastor, ela está destinada à morte, porque ela é presa fácil, ou de um acidente, ou de morrer de fome, morrer de sede, e até mesmo pelos seus, os lobos principalmente, né, que são os predadores mais comuns, né, das ovelhas. Mas então eu quero que vocês entendam isso.
Nós somos essas ovelhas desgarradas. Eu quero ler para vocês também, continuando a falar sobre o verso 1 do capítulo 23 de Salmos, o Salmo 100. Eu quero que vocês vão fazendo essa junção de todas essas informações, porque às vezes, todos repetem, acabam repetindo as mesmas coisas, irmãos, mas a coisa é muito profunda, tá? Nós começamos a ver a profundidade da palavra quando nós entendemos que nós não estamos aqui por acaso. Eu acredito que você, em algum momento da sua vida, você se questionou: qual o propósito de eu estar aqui neste mundo? Por que eu estou aqui? Tá? Então, nós estamos aqui neste exílio, irmãos, com um único propósito. É ao contrário do que a igreja prega hoje em dia, que nós temos que enriquecer neste mundo, que nós temos que ser bem-sucedidos neste mundo. Não, nós não podemos nos amoldar a este mundo, porque aqui não é a nossa pátria, aqui não é o nosso lugar. Nós apenas estamos o quê? Sobrevivendo neste mundo, tá? Até que sejamos resgatados aqui deste lugar, tá? Então, o Salmo 100, ele vai falar com relação, continuar a falar da relação do nosso pastor e Yahweh, primeiramente nessa hierarquia celestial, tá? Então, como ovelhas desgarradas que ficamos, nós nos desgarramos do nosso pastor Yahweh, tá? E depois nós vamos ver qual é a única condição de que a gente possa retornar para este rebanho, tá? Então vamos ler. Exortação a toda criatura a celebrar a Yahweh. Salmo de ações de graça, celebrai com júbilo a Yahweh, todas as terras. Servi a Yahweh com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que Yahweh é Elohim, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, presta atenção, e rebanho do seu pastoreio. Olha que interessante. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque Yahweh é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Isaías 40. Promessas consoladoras. Consolai, consolai o meu povo. Tem até uma música em hebraico que diz: Nahamu, Nahamu ami. Então é consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Elohim. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos de Yahweh por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Yahweh, endireitai no ermo vereda a nosso Elohim. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória de Yahweh se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca de Yahweh o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito de Yahweh. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Elohim permanece eternamente. Tu, Sion, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Arrodá, eis aí está o vosso Elohim.
Eis que Yahweh Adonai virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Aqui está o principal versículo. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeiros e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Aqui, então, praticamente nós estamos aqui diante do Salmo 23, tá? Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, né? Que é os bebezinhos da ovelha, e os levará no seio. Inclusive a palavra Shaddai tem relação a seio, a amamentar, né? As que amamentam ele guiará mansamente. Então é muito lindo este capítulo de Isaías. Vamos ver os versículos que temos aqui. Ezequiel 34. Na verdade, nós vamos ler todo Ezequiel 34 e todo João 10, tá? Então vamos para Ezequiel 34. Em Ezequiel 34, ele vai falar sobre os falsos pastores, tá? Então, os pastores infiéis de Israel. Então, até aqui nós identificamos o verdadeiro pastor, tá? Agora vai aparecer a questão do pastor infiel ou do falso pastor. Vamos buscar aqui na Bíblia de Jerusalém. A palavra de Yahweh me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: pastores. Assim diz o Senhor Yahweh: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar o seu rebanho? Então, o que estava acontecendo aqui? Aquelas pessoas que deveriam estar apacentando o povo de Israel, né, cuidando do povo de Israel, geralmente ali era a tarefa, né, dos sacerdotes, eles não estavam cuidando, eles estavam cuidando dos seus próprios interesses e deixando o povo à mercê, né, dos mercenários, né, dos lobos devoradores. Vós vos alimentais com leite, vos vestis de lã e sacrificais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho. Não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas, não curastes a que está doente, não tratastes a ferida da que sofreu fratura, não reconduzistes a desgarrada, não buscastes a perdida, mas dominaste sobre elas com dureza e violência. Por falta de pastor, elas dispersaram-se e acabaram por servir de presa para todos os animais do campo e se dispersaram. O meu rebanho dispersou-se por todos os montes, por todos os outeiros elevados, por toda a superfície da terra dispersou-se o meu rebanho. Não há quem o procure ou quem vá em sua busca. Na verdade, o sacerdote, né, geralmente um levita, ele era o responsável por ensinar a Torá, ensinar a palavra. A palavra, ela é o nosso manual de conduta. Ela nos dá o norte, ela diz o caminho que devemos andar. Esses pastores negligenciaram isso e o povo ficou à mercê de outros pastores, né? Outros pastores ensinando doutrinas contrárias à Torá, tá? Servindo a outros deuses, adorando a outros deuses, enfim, adulterando, né? Apostatando do Todo-Poderoso. Portanto, pastores, ouvi a palavra de Yahweh por minha vida, oráculo de Yahweh, eu vos asseguro, visto que o meu rebanho é objeto de saque e serviu de presa a todos os animais do campo por não terem pastor, pois que os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho, porque eles apacentam a si mesmos, mas não apacentam o meu rebanho. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra de Yahweh, assim diz Yahweh, eis-me
contra os pastores. Das suas mãos requererei prestação de contas a respeito do rebanho, e os impedirei de apacentar meu rebanho. Deste modo, os pastores não tornarão a apacentar-se a si mesmos. Livrarei minhas ovelhas da sua boca e não continuarão a servir-lhes de presa. Na verdade, o papel do pastor, que era justamente de defender o rebanho, ele mesmo estava sendo o devorador das ovelhas, né? Continuando. Como um pastor cuida do seu rebanho quando está no meio das suas ovelhas dispersas, assim cuidarei das minhas ovelhas e as recolherei de todos os lugares por onde se dispersaram em um dia de nuvem e de escuridão. Então isso aconteceu, como eu disse, né? Nós nos dispersamos do nosso pastor, tá? Mas nos últimos tempos ele recolherá as suas ovelhas, tá, irmãos? Ele vai recolher nós deste exílio aqui. Trá-las-ei dentre os povos, reuni-las-ei dentre as nações estrangeiras e reconduzi-las-ei para o seu solo, para a nossa terra, para a nossa habitação, apacentando-a sobre os montes de Israel, nas margens irrigadas dos seus ribeiros e em todas as regiões habitáveis da terra. Apacentá-las-ei em um bom pasto, sobre os altos montes de Israel terão as suas pastagens. Então, somente Yud-He-Vav-He, o nosso pastor, é o que nos dá um bom pasto, irmãos, tá? Qualquer outro pastor que não seja comissionado pelo Todo-Poderoso são falsos pastores. Buscarei a ovelha que estiver perdida, reconduzirei a que estiver desgarrada, pensarei a que estiver fraturada e restaurarei a que estiver abatida. Quanto à gorda e vigorosa, guardá-la-ei e apacentá-la-ei com o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz Yahweh, eis que vou julgar entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. Irmãos, só tem duas opções, ou somos ovelhas ou somos bodes, tá? Então não existe outra opção. Deixa eu ver o que diz aqui no versículo aqui. Aqui, Matitial 25, 32, 33. Serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Porventura vos parece pouco o pastardes no melhor pasto, mas ainda pisais o resto do pasto com vossos pés? Ou beberdes água límpida, mas ainda turvais o resto com vossos pés? E as minhas ovelhas hão de pastar o pisado pelos vossos pés e beber o turvado pelos vossos pés? Pois bem, assim diz Yahweh, eis que vou julgar entre a ovelha gorda e a ovelha magra, visto que empurrastes com os ombros e com os lados, escorneastes as ovelhas abatidas a ponto de afugentá-las para longe. Eu mesmo vou trazer salvação ao meu rebanho, de modo que não mais sejam saqueadas. Sim, eu mesmo julgarei entre ovelha e ovelha. Suscitarei para elas um pastor que as apacentará, a saber, o meu servo Davi. Então, quando diz aqui o meu servo Davi, não quer dizer que seja o rei Davi. É o servo que procede da descendência de Davi, que está falando do Mashiach Yehoshua. Ele as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Então aqui já está em Ezequiel, né, algo messiânico já aqui, né? Apocalipse 7,17. Pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo-os até as fontes da água da vida, e Yahweh enxugará toda lágrima dos seus olhos. Distribuí-las-eis nos arredores do meu outeiro, trarei chuva no tempo certo, uma chuva abençoada. A árvore do campo dará o seu fruto, a terra produzirá a sua safra, e elas estarão seguras em sua terra, e saberão que eu sou Yahweh, seguros em sua terra, na nossa terra natal, irmãos. Saberão que eu sou Yahweh quando eu quebrar as varas do jugo,
e as libertar da mão dos que as sujeitavam. Elas não voltarão a servir de presa às nações, e as feras não as devorarão. Elas habitarão tranquilas, sem que ninguém as amedronte. Proporcionarei a elas uma lavoura famosa, de modo que não voltem a ser colhidas pela fome na terra, nem voltarão a sofrer a afronta das nações. Então saberão que eu, Iahua, estou com elas e que elas constituem o meu povo, a casa de Israel, oráculo de Iahua. E vós, minhas ovelhas, vós sois o rebanho humano do meu pasto, e eu sou o vosso poderoso, oráculo de Iahua. Vamos ver também Jeremias 23, que também vai falar dos falsos pastores, tá? Inclusive falei isso no vídeo sobre a vocação de Jeremias, já falamos sobre Jeremias 23. Jeremias 23, então. Opúsculo contra falsos profetas. Sobre os profetas, meu coração está quebrado dentro de mim. Estremeceram todos os meus ossos. Deixa eu ver se ele já não começa aqui. Oráculos. Não, vamos começar do 1 aqui. Oráculos messiânicos. O rei do futuro. Ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Oráculo de Iahua. Ai dos pastores, tá? Eu espero que isso traga temor para aqueles que se denominam pastores e que estão apacentando a si mesmos e descuidando do rebanho. Por isso assim diz Iahua, poderoso de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, as expulsastes e não cuidastes delas. Eis que vou castigar-vos pela maldade de vossas ações, oráculo de Iahua. Eu mesmo reunirei o resto de minhas ovelhas de todas as terras para as quais eu as dispersei, e eu as farei retornar às suas pastagens, elas serão férteis e se multiplicarão. Irmãos, que promessa, tá? Não se turbe o vosso coração, confie na palavra do Todo-Poderoso, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele mesmo diz aqui que Ele dispersou, mas Ele vai vir recolher, tá? Nós fomos dispersados porque nós precisávamos ser dispersados. Nós estamos aqui numa grande prova, num grande teste, irmãos, numa última chance. Aproveite essa chance, não desperdice. Então, eu mesmo reunirei o resto de minhas ovelhas de todas as terras para as quais eu as dispersei, e eu as farei retornar às suas pastagens. Elas serão férteis e se multiplicarão. Eu estabelecerei pastores para elas, que as apacentarão. Elas não terão mais medo, não terão pavor, não se perderão, oráculo de Iahua. Eis que dias virão, oráculo de Iahua, em que suscitarei a Davi um germe justo. Tá? O germe é geralmente, né, o germe de trigo, né? Nós já falamos sobre isso quando nós falamos ali das constelações, tá? Nós falamos da constelação de Virgem, que ela tem um ramo de trigo na sua mão esquerda. E esse trigo caiu na terra, o versículo diz que é necessário que a semente morra, né? Para que venha a dar fruto. E aqui está falando de um germe justo, justamente essa semente é o Mashiach Yeshua, tá? Um rei reinará e agirá com inteligência, exercerá na terra o direito e a justiça. Em seus dias Judá será salvo, Israel habitará em segurança. Este é o meu nome com que o chamarão, Iahua, nossa justiça. Às vezes é separado aqui, né, no discurso, as duas casas de Israel, Judá representando o reino do sul e Israel representando o reino do norte. E às vezes ele dá o contexto de todo Israel representando as duas casas, tá?
Por isso eis que dias virão, oráculo de Yahweh, em que não dirão mais, vive Yahweh que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive Yahweh que fez subir e retornar a raça da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde ele os tinha dispersado para que habitem em seu território. Então, aqui vai falar sobre os falsos profetas, tá? Você pode continuar essa leitura em casa, tá? Ele vai aqui falar justamente sobre esses profetas que não cuidam das ovelhas. Irmãos, agora nós vamos falar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Afinal de contas, quem é Yahushua, né? O Mashiach Yahushua nessa função de pastoreio? Nós vamos lá para o livro de 1 Pedro 5,4. Eu vou pegar aqui também no site hebraico.pro.br. Deixa eu pegar a internet aqui, irmãos. Então vamos ler 1 Pedro, capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 1. Admoesto aos anciãos ou presbíteros que estão entre vós, eu que sou também ancião, juntamente com eles, e testemunha das aflições do Mashiach, participando da glória que se há de revelar, de se manifestar. Verso 2: apacentai o rebanho de Yahweh que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ou desonesta ganância, mas de um ânimo pronto. Verso 3: nem como tendo domínio, seja senhorio sobre as herdades do Senhor, mas que sejais exemplos do rebanho, isso é, com boa vontade. Agora é o verso que a gente vai analisar. E quando aparecer o sumo pastor, recebereis a coroa da glória que não se pode murchar, quer dizer, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, no geral das traduções, se chama de sumo pastor. Sumo dá o entendimento de algo que está acima, né? E não é esse entendimento. Vou mostrar para vocês que aqui o próprio hebraico, ele fala em sar, tá? A palavra sar. Vamos ver aqui. Então, a palavra sar, ela tem um contexto que, irmãos, de príncipe, tá? Então, é príncipe e não é... O que é o príncipe, né? Nós conhecemos também como o príncipe da paz, o príncipe, o Sar Shalom, tá? Então, Yahushua, ele é o príncipe. Quem é o rei? O Todo-Poderoso Yahweh, né? Pai de Yahushua é o rei e ele é o príncipe. Então aqui ele vem nesta figura de ser o príncipe dos pastores, tá? Nós temos o pastor maior, que é o Todo-Poderoso, nós vimos isso no Salmo 23, no verso 1, o tetragrama sagrado está lá, tá? O Senhor, já falei, é traduzido ali como Senhor, mas é Yud He Vav He, Yahweh é o meu pastor. Então sabemos que Yahweh é o nosso pastor, mas Yahushua é o príncipe, ele é o príncipe dos pastores, tá? Então aqui nós conseguimos distinguir essa diferença que o sistema religioso ele colocou como Yahushua sendo o sumo pastor. Não, ele é o príncipe dos pastores, tá? 1 Pedro 2,25. Vamos voltar lá para o aplicativo. 1 Pedro 2,25. Pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora retornastes ao pastor e supervisor das vossas almas. Veja bem, retornastes. A gente viu que nós fomos dispersados pelo próprio Todo-Poderoso, mas nós retornamos a ele, nós nos reconciliamos com ele através de quem? Através do Mashiach Yahushua. Através do sacrifício do Mashiach Yahushua, nós conseguimos então retornar ao pastor e supervisor das nossas almas.
Isaías 53:6. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho, mas Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, o pecado que estava sobre nós, que era nosso, caiu sobre o Mashiach, né? Então, ele conseguiu, através da morte dele, através do derramamento do seu sangue puro, santo, imaculado, Cordeiro perfeito, ele fez com que a gente pudesse, né, retornar ao pastor, tá, irmãos? Mateus 27:51. 27:51. Nisso o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Então, aqui neste momento, né, quando Yahushua ele entrega o seu espírito, rasga o véu, tá? E é nesse momento que a gente tem acesso, através do nosso mediador Yahushua, nós temos acesso ao Pai. Obviamente, irmãos, que é através do quê? Através da nossa emuná, através da nossa crença no Mashiach, tá? Diz assim, pois Iá, né, o Todo-Poderoso, amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Iá não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único do Todo-Poderoso, tá? Então, nós podemos, né, retornar ao rebanho através do Mashiach Yahushua. Esta é a chave, irmãos, tá? Do nosso príncipe. Colossenses 1, a partir do verso 13. Ele nos arrancou do poder das trevas, né? Então, nós estávamos desgarrados do nosso pastor e estávamos em trevas, tá? E ele nos tirou, a Yahushua nos tirou do poder dessas trevas, nos transportou para o reino. Na verdade, Yahweh, né, nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do poderoso invisível, primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo, pré-existente, e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça da congregação, né? Que é o seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprouve ao Todo-Poderoso fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele, para ele, todos os seres, os da terra, os dos céus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Vamos ler até aqui o 20. Então, através deste sacrifício que o Mashiach realizou por nós, em nosso lugar, a nosso favor, que nós podemos ter a oportunidade de retornar ao grande rebanho do Todo-Poderoso. Isaías 53:6. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho, mas Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, tá? Foi o que nós falamos até agora. Romanos 3:12, todos se extraviaram, todos juntos se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Vamos para João, capítulo 10, João 10. O bom pastor. Em verdade vos digo. Deixa eu botar aqui, já está na Bíblia de Jerusalém, beleza.
Tá. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, né, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, o pastor, ele entra pela porta. Ele não é um salteador, tá? A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas ovelhas uma por uma pelo próprio nome e as conduz para fora, tendo feito sair todas as que são suas. Todas as que são suas caminha à frente delas e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz, tá? Então, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu não sei se você já teve oportunidade de chegar perto de uma ovelha. Tá? Se você é um estranho, ela fica fugindo de você. E Yahushua lhes apresentou esta parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhes novamente Yahushua: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Tá? Então, aqui ele está explicando a parábola. Uma porta, irmãos, ela dá passagem para algum lugar. É esse o papel do Mashiach. Ele abriu um caminho da Techuvá. Ele abriu uma porta para o retorno dessas ovelhas desgarradas, tá? Então ele próprio está dizendo aqui: eu sou a porta. Eu sou por onde as ovelhas entram, tá? Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, somente através desta porta, irmãos, somente através do Mashiach Yahushua é que nós temos a reconciliação com o Pai. Só Ele é o mediador, só através dele que nós podemos fazer essa techuvá. Não é através de Maria, não é através de Buda, não é através de Maomé, não é através de nenhum outro, tá? Que ele diz aqui, outros vieram antes de mim, mas são ladrões e assaltantes, tá? Então, somente através do Mashiach Yahushua. O ladrão, ele vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Ele realmente deu a sua vida pelas ovelhas, tá? Qual é o outro pastor que deu a vida pelas ovelhas? Se você está ouvindo esse vídeo, esse áudio, me diga, pense aí com você, qual outro pastor deu a sua vida pelas ovelhas? Qual o pastor que foi lá naquele madeiro, sofreu todo tipo de dor, de humilhação, né, de execração pública? Qual foi? A não ser o Mashiach Yahushua, tá? Eu sou o bom... Deixa eu ver onde que nós paramos. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Verso 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Quantos mercenários por aí, irmãos? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor, tá? Então não é só para os judeus, irmãos, tá? Não é. É para todo aquele que crê no Mashiach Yahushua, vai fazer parte deste grande rebanho.
Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Houve novamente uma cisão entre os judeus por causa dessas palavras. Óbvio, né, irmãos? Porque, infelizmente, os irmãos judeus, eles até hoje, eles pensam que eles são o único povo escolhido, né? Bom, vamos continuar. O que faz o bom pastor, irmãos, tá? Eu selecionei 3 coisas que o bom pastor, que é o nosso Mashiach Yoshua, faz. Ele sai em busca da ovelha perdida. Vamos para Matitiahu 18 e daqui um pouco a gente já termina o vídeo, tá? Matitiahu 18, a partir do verso 12. Que vos parece, se um homem possui 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele as 99 nos montes e vai à procura da extraviada? Isso aconteceu, irmãos, não foram todos que foram extraviados. Alguns permaneceram fiéis lá junto com o pai, mas Yahushua veio buscar as extraviadas. Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria com ela do que com as 99 que não se extraviaram. Assim também, não é da vontade de vosso Pai que estás nos céus que um destes pequeninos se perca. Lucas 15, 4, 7 vai falar também a respeito disso. O bom pastor também comissiona outros pastores. Matitiahu 10, Mateus 10, né? Matitiahu, verso 6. Dirijo-vos antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, tá? Então, aqui ele estava comissionando, né? Enviando os 12, né? E ele comissionou esses 12 as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele comove-se, o bom pastor comove-se com as ovelhas que estavam sem pastor. Matitiahu 9:36. 9:36 diz assim: ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Então disse aos de seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Irmãos, ele nos comissionou, tá? Ele comissionou a alguns, não, ele não faz acepção de pessoas. A ordem é: ide, fazei discípulos em todas as nações, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios, tá? Então, nós somos comissionados a fazer isso. Então, é isso que nós temos que fazer, irmãos. Tem muitas ovelhas sendo devoradas, principalmente na Babilônia religiosa, no sistema religioso babilônico, literalmente devoradas, irmãos, tá? Elas não estão sendo cuidadas, não está sendo aparado o seu pelo, não estão sendo levados a pastos verdejantes, não estão sendo conduzidas a águas tranquilas. Não, irmãos, não. Então, é pouco os operários, é pouco. É grande, a colheita é grande, mas é pouco os operários. Temos que dizer Hinaini, ou Hinaini, eis-me aqui. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham gostado desse estudo, Salmo 23, que fala sobre, né, o pastor. Vamos dar continuidade à parte 2 do Salmo 23 num próximo vídeo. Shalom.